Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta segunda-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, dos versículos 18 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, o vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho nós vemos o questionamento dos fariseus sobre o porquê, sobre a razão dos discípulos de Jesus não fazerem, não praticarem o jejum, e os discípulos dos fariseus, de João Batista, praticarem. Jesus, ele dá o exemplo do noivo. Enquanto o noivo está presente, os amigos não vão fazer jejum. Mas quando o noivo for tirado do meio deles, aí sim os amigos farão jejum. E Jesus cita dois exemplos também. Do pano de roupa rasgado, que é remendado, e do vinho novo, que é colocado em odres velhos, que não dá certo. E nisso nós entendemos, nós vemos o ensinamento de Jesus, que não adianta nada eu fazer jejum unicamente por fazer. Fazer jejum porque existe alguém externo que me obriga. O jejum, a penitência, a mortificação, ela deve ser como um transbordar de algo, não como uma imposição, mas como um entendimento de que, pelo fato de ter alguém que me ama, ter alguém que deu a vida por mim, assim eu me dou a vida por aquele que eu amo, por aquele que se faz presente em minha vida. Aqui o exemplo que eu dou é de um doente. Se nós temos um amigo, um familiar, um filho, um pai que está doente, a gente vai ficar junto. A gente passa a noite inteira no hospital, a gente enfrenta tudo que for preciso para estar junto, para cuidar, para fazer o bem. E é nessa ótica que nós entendemos a penitência. A penitência se torna um estar junto com Jesus em suas dores. A penitência se torna um se compadecer do sofrimento de Cristo. Então não adianta eu fazer penitência unicamente pelo sofrimento. Não adianta eu ficar sem comer, não adianta eu rezar de joelho no chão, não adianta eu fazer coisas se eu não tenho a consciência de que aquele deixar de comer uma coisa que eu gosto, aquele pequeno sacrifício que eu faço, tomar um banho frio, rezar o terço de joelhos, acordar de madrugada para rezar, deixar de comprar alguma coisa e doar o dinheiro para alguém, tudo isso tem que ter essa ótica. Eu faço isso, eu me privo de coisas para, através disso, me unir a Cristo. Através dessas coisas, consolar Jesus em suas dores, em seus sofrimentos, em suas angústias. Por isso, irmãos, hoje convido você a rezarmos junto pedindo essa graça de compreendermos o porquê
da penitência, o porquê do jejum. E além desse compreender, que nós possamos entender quais são as dores, quais são as angústias, quais são os sofrimentos do coração de Jesus. E assim como São João, que nós possamos reclinar nossa cabeça sobre o peito de Jesus e ouvir dele tudo aquilo que acontece no mundo que fere o seu sagrado coração, tudo aquilo que acontece na igreja que faz o coração de Jesus sangrar. Ó Jesus, diante da tua palavra, do teu evangelho, pedimos a graça de sermos os amigos do noivo e que possamos compreender quais são as suas dores, quais são as suas tristezas, compreender tudo aquilo que ofende, que maltrata o teu sagrado coração. E assim, como um ato de amor, como um ato de união, como um compadecer-se, que nós possamos, através do jejum, da penitência, da mortificação, da ascese, da renúncia, unir o nosso coração ao teu, permanecer junto do Senhor em todas as suas dores, em todas as suas tristezas, em todas as suas feridas. Enfim, Senhor, ensina-nos a amar-te como o Senhor nos ama. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar